Olá, pessoal! Oi, turma! Tia Kes aqui mais uma vez em mais uma videoaula e hoje nós teremos aí uma videoaula de matemática, tá certo? Então já vão aí organizando o material para a gente estudar aí um pouquinho. E Tia Kes já passando, aproveitando, quero desejar a vocês uma terça-feira iluminada, uma terça-feira de bênçãos, uma terça-feira bem feliz aí para vocês, de muita paz e saúde, né? Assim como os outros dias também. E hoje eu não pude estar presente na aula online, mas Tia Kes está aqui para matar um pouquinho a saudade, tá certo? E nossa aula de hoje será de matemática. Nós estamos aí iniciando o caderno 3. Então vocês abram aí o novo livro, né, de vocês aí, ó. O caderno 3 de matemática, tá? Iremos utilizar a partir de hoje. E a começar, nós vamos entrar no assunto que eu muito gosto, né? Sobre o tempo. E aí vamos entender um pouquinho aí, estudar um pouco sobre os relógios, sobre as horas, sobre minutos. E iniciando, nós temos aí no capítulo 9, na abertura, que fala sobre medidas de tempo, né? O capítulo 9 e multiplicação, e nós vamos começar com as medidas de tempo. E a gente sabe que além do relógio, existe também a forma de medir o tempo através do calendário, né? O calendário a gente consegue medir o tempo através de dias, meses, ano. E o relógio, o tempo que acontece nesse momento. Então, agora são exatamente 9 horas e 4 minutos. E Tia Kes está gravando a videoaula de vocês, certo? E na cena que aparece aí no capítulo 9, da página 5, a menina, né, a cena parece que ser numa padaria, parece que o padeiro tá fazendo uns bolinhos aí, me deu até vontade de comer. E aí a menina diz, olha pro relógio e diz, agora são 9 horas. E o rapaz responde, vamos tirar os bolinhos do forno às 9 horas e 20 minutos. Gente, isso é uma situação que sempre acontece em muitos lugares, né? No nosso dia a dia, a gente se depara com essas situações de olhar o relógio e dizer, eita, menino, são 8h30, hora da aula de Tia Késia. Eita, 9 horas. Aí Tia Késia também na aula também usa, gente, vamos dar uma paradinha, vamos esperar 10 minutos. Então, assim, o tempo, né, o relógio, ele está presente na vida das pessoas desde sempre. Não é só de agora. Antigamente, as pessoas, elas também utilizavam outros tipos de instrumento para medir o tempo. E aí, passe para a página 6 para a gente conhecer um pouquinho sobre esses instrumentos. Então, na página 6, ele vem com um textinho que a Kézia vai ler para vocês, que diz assim. Não é fácil estimar quanto tempo demoramos em algumas atividades, como preparar um bolo, fazer a lição de casa ou ir a pé para a escola. Para isso, existem instrumentos que ajudam a medir o tempo. Um desses instrumentos é o relógio. Antes mesmo dos relógios atuais existirem, a humanidade ela já havia inventado outros instrumentos para medir o tempo, como a ampulheta e o relógio de sol. Gente, a ampulheta, que é muito conhecido, né, no meio de todos, que é o famoso relógio de areia, né, nas duas extremidades dele, como esse aqui Tia Kes está mostrando, ó. Ele é formado aí dentro com areia. Nós temos a clepsidra. A clepsidra é o relógio de água, né? Que também aí é parecido com a ampulheta, mas ele é com água. E a extremidade dele abaixo é diferente, né? Ele é em formato de um cone. E o relógio do sol, que é também um tipo de relógio bem antigo que as pessoas utilizavam para medir o tempo. Abaixo nós temos aí os relógios mais atuais. E nós temos o relógio analógico, que é o relógio de ponteiros, que é o que nós mais usamos, e Tia Kézia, por exemplo, ó, é o analógico. O relógio digital e o cronômetro digital. Gente, sobre isso, vocês têm uma atividade aí
da página 6, referente a esses relógios. E na questão lá ele diz assim: qual desses instrumentos você não conhecia? Você vai escrever qual é o instrumento que você não conhecia. Na letra B, você vai circular os instrumentos que você costuma usar no seu dia a dia. Então, quais desses instrumentos você costuma usar no dia a dia? O relógio analógico? O relógio digital? Então, você vai circular. Na letra C, você vai dizer para a tia Késia e para o livro aí, né? Vai copiar qual é o horário que está marcando nos relógios analógico e no relógio digital. Então, qual é a hora que está marcando? Você vai lá e vai escrever. Na letra D, ele pede para você analisar apenas o relógio de ponteiros. Então, o azulzinho aí, o relógio analógico. E vai aí dizer, escrever, se é possível a gente saber se o relógio aí está marcando dia ou noite. Então, você vai dizer. Se você disser, você vai ter que explicar o porquê, certo? Não esqueça. Se disser assim, não sabemos, né? Se é de dia ou de noite, porque ele está marcando 5h15. Mas é 5h15 da noite, né? Da tarde, ou da madrugada, da manhã, quando está amanhecendo o dia. Então, você vai aí escrever se dá para a gente identificar se é dia ou se é noite. Na página 7, nós vamos falar agora sobre hora e meia hora. E o que a gente precisa entender? Primeiro, que a hora, né, ela tem 60 minutos. Então, 1 hora é igual a 60 minutos. Para me ajudar nessa atividade aí, tia Késia trouxe o relógio. Gente, eu tô sem relógio. Em casa eu não tenho. Relógio de parede, tia Késia não tem. Estou sem relógio, mas eu vou comprar, né? Vou comprar um relógio pra mim. Em breve vocês vão ver meu relógio. Mas tia Késia inventou ultimamente, o que tá tendo aquele relógio aqui em casa é só o meu mesmo de pulso e esse aqui, certo? Que não serve muito para tia medir o tempo dela, porque ele é parado, né? O relógio ele tem que andar, os ponteiros eles têm que avançar para dizer que o tempo tá passando. E aí tia Késia inventou isso daqui só para explicar um pouquinho para vocês a questão da hora e meia hora. Então, 1 hora, a gente sabe que 1 hora ela tem 60 minutos. E quando a gente fala de meia hora, tia Késia, isso quer dizer que meia hora é metade de 60, que é o famoso 30 minutos. Então, meia hora são 30 minutos. Belezinha? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber no relógio é que de 1 hora para outra, tá? Equivale a 5 minutinhos. Então, eu vou contar aqui. Do 12 para 1, eu tenho 5 minutos. Do 1 para o 2, eu tenho mais 5. Do 2 para o 3, eu tenho mais 5 e assim vai. Você vai contando de 5 em 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 chegou aqui, olha, a metade de 60. Então, chegou na metade, na meia. Por isso que a gente diz meia hora. Eu estou aí em meia hora. Então, eu estou aí em 30 minutos, né? Porque se for 60 minutos, já vai dar 1 hora toda, né? 1 hora completa. E aí, tia Késia trouxe o ponteiro pequeno, que é o ponteiro que marca as horas. Se tia Késia perguntasse aqui para vocês, seria 3 horas e 30 minutos. Ou 3h30. A expressão meia, tá vendo? É porque é metade de 60. Então, metade de 60 é 30. Então, 3h30 ou 3h30, certo? Então, a ideia aí de hora, 1 hora equivale a 60 minutos e a metade de 60, 30, que a gente chama meia hora, tá certo? E na atividade da página 7, ele diz assim: Vanessa ligou para Marília para perguntar se poderiam começar o trabalho da escola às 3 horas. Marília olhou para o relógio
olhou para o relógio e perguntou a Vanessa se não poderia ser às 3h30. Então, ela queria de que horas? 3h30, né? Aí, observe a cena abaixo e responda. Aí, ele diz assim, a colega diz, alô, Marília. Marília aí, ó, a mãe de Letícia. Ai, meu Deus. Alô, Marília. Vamos começar o trabalho às 3h? Aí Marília responde, oi, Vanessa, podemos deixar para 3h30? 3h30. Olha só, a colega Vanessa queria para 3h. Então, vamos colocar o relógio aqui na hora que Vanessa queria. Vanessa só queria fazer o trabalho às 3h. Então, tia Kézia está marcando aqui, ó, 3h. Um ponteiro menor marca as horas e o maior os minutos. Então, 3h. Marquei 3h. Mas a colega Marília queria para 3h30. Então, ó, 3h30. Certo? 3h30. Aí ele pergunta na questão A. Que horas o relógio da cena estava marcando? O relógio da cena estava marcando que horas? Sabendo que o ponteiro pequeno marca as horas e o maior marca os minutos, que hora está marcando no relógio? 2, 3h. Então, escrevam aí qual é a hora que está marcando. Aí na letra B, vocês vão desenhar os ponteiros nos relógios abaixo para representar os horários sugeridos por Vanessa e por Marília. Então, o horário de Vanessa, qual era o horário de Vanessa? Vanessa queria às 3h, não é isso? Então, não, tem que já vai dar uma ajudinha aqui, hein? Quem assistiu o vídeo todo vai saber responder tranquilo. Então, nós estamos aqui, ó, marcando o horário de Vanessa. O horário que Vanessa queria era às 3h. Agora, o horário que Marília queria... Marília, mulher, você queria de 3h30. É muito tarde. Então, o horário que Marília queria era às 3h30. Então, 3h30. 3h30. Então, vocês vão marcar esses ponteirinhos aí que tá faltando no relógio de Vanessa e no relógio de Marília. Tá certo? Na página 8, a questão 2 diz assim. Veja o que Ana, Cássia e César disseram sobre os relógios deles. Ana diz assim, meu relógio é digital e marca as 24 horas de um dia. Depois do meio-dia, ele marca 13h, 14h e assim por diante. Cássia diz assim, meu relógio também é digital, mas divide as horas em AM, que é antes do meio-dia, e PM, que é depois do meio-dia. Assim, um AM é diferente de um PM. Então, se ela disser no relógio dela que são 1 AM, eu quero dizer que isso é 1h da madrugada, ou seja, antes do meio-dia, certo? E 1 PM é 1h da tarde, porque é depois de meio-dia, tá certo? Aí César diz, meu relógio é analógico, igual de tia Kézia, ou seja, de ponteiros. Quando ele marca 1h, eu já sei que já se passou do meio-dia. E aí eu sei que é 1h da tarde, devido ao tempo lá fora. Aí o esquema é o seguinte, vocês vão agora acompanhar na reta numérica e na reta que o livro trouxe pra gente com os horários. Então veja o esquema abaixo e responda. Se já passou do meio-dia, o relógio de César está marcando 3h. Que horário, então, está marcando os relógios de Ana e de Cássia? Então, no relógio de César, já são que horas?
já está marcando 3 horas. Então, já se passou do meio-dia. Então, a gente já sabe que já se passou do meio-dia. Então, para a Cássia, vai ser o quê? PM, que é depois do meio-dia, né? E aí, vocês vão descobrir o horário, que pode ser o relógio de Ana, e a hora do relógio de Cássia. Lembre-se que são 3 horas que está marcando de César. No das meninas vai marcar que horas? Se for no relógio de Ana, vai marcar quantas horas? 15 horas, 14 horas. O de Cássia, 3 PM, 3 AM. Então, vocês vão aí escrever, certo? Na questão 3, Caio está acertando os relógios da casa dele. Observe como ele acertou o relógio de ponteiros e escreva o horário que ele deve colocar no relógio digital. O horário que ele deve colocar no relógio digital. Então, vamos lá. Aí está César do lado, né? Caio do lado, aí parece estar de noite. E ele está ajeitando o relógio. Ele ajeitou o relógio às 9 horas e 30 minutos. 9h30. A gente já sabe que é 9h30. Agora vocês vão dizer para ti aí se é 9h30 PM ou é 9h30 AM, tá? Então, coloquem aí o que vocês acham que é, tá bom? Número 4. Escreva o horário em que os relógios estão marcando em cada caso. Indique se é manhã ou noite. Então, vocês vão lá dizer se é da manhã ou da noite. Os primeiros relógios A, que tem 2, né? O analógico digital, você vai dizer que hora está marcando. Está marcando aí, eu acho que é 8 horas, né? Então, 8 horas é da manhã ou é da noite? Esse 8 horas aí. Do outro lado, na questão B, nós temos os 2 relógios analógicos de ponteiro que está marcando outra hora. Mas aí, é 6h30 da manhã ou da tarde? Já finalzinho da tarde aí para de noite. Então, vocês vão estar aí marcando também, dizendo quais são os horários que está marcando nesses relógios. Gente, voltando aí para 3, vocês têm que dizer o relógio analógico e o digital, tá? Então, marca 9h30. 9h30 e 9h30. Mas o 9h30 do relógio digital vai ser PM ou AM. Lembre-se que tá de noite, certo? Então, olha aí, antes do meio-dia ou depois do meio-dia, tá certo? Galerinha, Tia Kézia vai ficando por aqui. Eu espero ter ajudado. Amanhã estamos juntos novamente, então fiquem com Deus. Boas atividades. Fiquem na paz. Depois da atividade, tem outras atividades aí para vocês fazerem, tá certo? E morrendo de saudade de vocês, mas Tia Kézia está quarta-feira juntinho aí pra gente estar dividindo mais aprendizagens, mais conhecimentos, tá bom? Tchauzinho e até a próxima.